Atendendo a muitos pedidos, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o cirurgião plástico Dr. Rogério Chimirri Pérez. Doutor, onde você se formou? Eu me formei em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Rio Grande. Depois eu fiz 2 anos de especialização em cirurgia geral no Rio de Janeiro. E depois eu fiz 3 anos de especialização em cirurgia plástica em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E Foz, quando surgiu a ideia de vir para Foz? Foz do Iguaçu, assim que eu terminei a residência de cirurgia plástica, eu vim para Foz em início de 2003. Então já estou aqui há 15 anos aproximadamente. E sobre a experiência com cirurgia plástica, você tem uma ideia de quantas cirurgias plásticas você já realizou? Então, aqui em Foz são mais ou menos 7.000 pacientes que a gente já operou, né? Mas como cada paciente às vezes faz mais de uma cirurgia, alguns fazem uma só, mas alguns fazem 2 ou 3 cirurgias associadas. Então deve ter passado já de 15.000 cirurgias aqui em Foz tranquilamente, né? E antes de vir para Foz eu já tinha um currículo de cirurgias na residência, então deve ter aí mais umas 2.000 cirurgias na residência no total, né? Então são 9.000 pacientes operados pelo menos, nesse período todo. Eu tenho 20 anos de formado já, né? E como é a formação de um médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Então, no Brasil, a gente não tem uma legislação específica sobre especialidades médicas ainda, né? Então, assim, teoricamente, se você se forma em medicina, você pode atuar em qualquer área. Isso não é proibido pela lei, né? Então, legalmente, eu posso formar em medicina, não fazer residência nenhuma, não fazer especialização nenhuma e partir direto para cirurgia plástica ou para uma neurocirurgia, não tem um impedimento legal. O que existe é um impedimento ético para isso. Então, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ele regulamenta assim, que, de preferência, cirurgiões, para ser cirurgião plástico, você tem que fazer uma residência em cirurgia geral e uma residência em cirurgia plástica. Nós temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que rege essa situação toda. Então, assim, para você ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então ser um cirurgião plástico com a titulação máxima que a gente fala, você tem que fazer 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de cirurgia geral, prestar um título para cirurgia geral, depois fazer 3 anos de cirurgia plástica e prestar título para especialista em cirurgia plástica, que é uma nova prova. Então você passar por todo esse know-how de conhecimento aí, daí você vai conseguir chegar a ser um cirurgião plástico reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É um negócio meio complexo de entender, mas assim, para você procurar um cirurgião que seja melhor regulamentado, vamos dizer assim, ele tem que fazer parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então tem que passar por todo esse processo. E aí que eu sei, na verdade, como eu sei que o cirurgião, a clínica que eu escolhi, é confiável? Então, uma das maneiras é justamente procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se ele é membro associado, se tem título de especialista, né? É lógico que existem outros fatores que a gente leva em consideração. Eu acho assim, você deve procurar informações com outros pacientes que já fizeram com ele, você deve procurar que tipo de hospital que ele opera, porque tem certos hospitais que não fazem essa questão de ter profissionais qualificados. Tem outros hospitais, por exemplo, que têm certos títulos de regulamentação que impedem que cirurgiões não habilitados operem nos hospitais. Então, assim, se você procurar o cirurgião que opera num bom hospital, que tenha muitos pacientes operados, que tenha um know-how de paciente já, aquele cirurgião que você pode pegar informações com outros pacientes. Então, tem várias maneiras, mas a maneira mais técnica seria essa, consultar o CRM, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a própria Sociedade Brasileira. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o Dr. Rogério? Alguma dúvida sobre cirurgia plástica? Mande pra gente alguma pergunta que você tem, alguma dúvida que o Dr. Rogério está aqui para responder pra gente.